Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo de agora nós vamos ver sobre as propriedades da potenciação, combinado? Esse conteúdo das propriedades ele se inicia na página 30 do livro didático, ok? Bom, as propriedades da potenciação, pessoal, elas vêm como uma maneira de facilitar muitos cálculos que envolvem a potenciação. Então, são meios que nós utilizamos para facilitar cálculos, combinado? Bom, a primeira propriedade que nós vamos ver é sobre a multiplicação de potências de mesma base. Quando a gente trata de multiplicação de potências de mesma base, é super tranquilo. De forma genérica, eu vou escrever assim. O que isso significa? Quando eu tenho duas potências sendo multiplicadas de mesma base, basta que eu conserve a base e some os expoentes. Então, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Como que isso acontece na forma prática? Dois elevado a 3 vezes 2 elevado a 2 vezes 2. Nós temos aqui uma multiplicação de potências de mesma base. Ué, professora, mas aqui não é potência? É, 2 e 2 elevado a 1, a mesma coisa. Bom, como a base é a mesma, eu conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, isso é a mesma coisa de 2 elevado a 6, certo? E se eu tenho 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a menos 4. Nós temos aqui também uma multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. 5 com menos 4, 1. Então, 3 elevado a 1. Se eu tenho, então, meio elevado a 5 vezes 1 meio elevado a 2 vezes 1 meio elevado a menos 4. Multiplicação de potências de mesma base. Conservo a base, que é 1 meio, e somo os expoentes. 5 mais 2, 7. 7 com menos 4, 3. Então, 1 meio elevado a 3, certo? Então, essa é a primeira propriedade, que se refere à multiplicação de potências de mesma base. Nós iremos ver agora a segunda propriedade. A segunda propriedade, pessoal, ela se refere à divisão de potências de mesma base. Então, se eu tenho, por exemplo, a divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Lembrando que a divisão ela também pode aparecer na forma de fração. Uma vez que toda fração também é uma divisão, certo? Então vamos ver um exemplo. Dois elevado a 6 dividido por 2 elevado a 4. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 6 menos 4, 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2. Vamos ver outro exemplo. 6 elevado a 3 dividido por 6 elevado a menos 2. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base, que é 6, e subtrai os expoentes. Atenção, eu vou fazer 3 menos o menos 2, certo? Porque eu estou subtraindo, então tem que ser menos 2. Aqui eu faço joguinho de sinal. Então, isso daqui vai ficar 6 elevado a 3 menos com menos mais 2. Isso vai dar, portanto, 6 elevado a 5, certo? Vamos ver outro exemplo.
3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a menos 2. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base, que é 3, e subtrai o expoente. Então, 7 menos 2. Isso vai ficar 3 elevado a 7 menos com menos mais 2. Dando, portanto, 3 elevado a 9. Certo? Então, essa é a segunda propriedade, que fala da divisão de potências de mesma base. Nós vamos ver agora sobre a terceira propriedade. Nós vamos falar agora, então, da terceira propriedade. A terceira propriedade, ela se refere à potência de potência. Ou seja, é quando nós temos uma potência elevada a um outro expoente. Como que isso fica? Então, quando eu tenho uma potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes, certo? Como que isso fica na prática? 2 elevado a 3 elevado a 4. Eu vou conservar a base, que é o 2, e multiplicar os expoentes. 3 vezes 4, 12. Fica, portanto, 2 elevado a 12. Vamos ver um outro exemplo. 3 elevado a 2 elevado a menos 5. Conserva a base, que é o 3, e multiplica os expoentes. 2 vezes menos 5, menos 10. Vamos ver outro. 1/2 elevado a menos 2 elevado a 3. Então, 1/2 elevado a menos 2 elevado a 3. Vou conservar a base, que é 1/2, e multiplicar os expoentes. 3 vezes menos 2, menos 6. Se eu tenho, então, 0,4 elevado a menos 2 elevado a menos 5. Conserva a base, que é 0,4, e multiplica os expoentes. Menos com menos mais, 2 vezes 5, 10. Fica 0,4 elevado a 10. Então, essa propriedade é a terceira e se refere à potência de potência. Nós vamos ver agora a quarta propriedade. Que é referente à potência de um produto ou de um quociente. O que essa propriedade nos diz? Se eu tenho dois números sendo multiplicados, elevado a um expoente, eu posso elevá-los separadamente. A mesma coisa quando nós temos uma divisão. Como que isso funciona na prática? Imagine que eu tenho aqui 2 vezes 5 elevado a 3. Eu posso falar que isso é 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Da mesma maneira, se eu tenho 10 dividido por 4 elevado a 2, isso é a mesma coisa de 10 elevado a 2 dividido por 4 elevado a 2. E também nós podemos aplicar isso de forma inversa. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3, eu posso falar que isso é 2 vezes 4 elevado a 3. Também posso falar que 5 elevado a menos 2 dividido por 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa de 5 dividido por 3 elevado a menos 2. Certo? Então, se eu tenho 1/2 elevado a 2 vezes 1/2 vezes 5/3 elevado a 2, então eu posso falar que isso é 1/2 vezes 5/3 elevado a 2, certo? Isso é válido tanto na multiplicação quanto na divisão, certo? Então, essas são as propriedades da potenciação. Após ver esse vídeo, tem aí as atividades que foram deixadas para vocês, da página 30
a página 34, do número 30 ao número 43. Essas atividades, elas são referentes a essas propriedades. Combinado? Então, fazer as atividades, lembrando, caso haja qualquer dúvida, enviar no e-mail lucimaracena.ferreira@gmail.com. Beijo, fiquem com Deus.